Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A economia americana gerou apenas 73 mil vagas em julho, bem abaixo das estimativas do mercado, que eram de 110 mil empregos. O presidente dos Estados Unidos ordenou a demissão da chefe de estatística após a divulgação do relatório que aponta o fracasso de empregos no país. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou que a economia americana gerou apenas 73 mil vagas em julho, bem abaixo das estimativas do mercado, que eram de 110 mil. Além disso, revisou para baixo os resultados apurados nos 2 meses anteriores. Nos últimos 3 meses, os Estados Unidos geraram apenas 35 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola, no pior resultado trimestral desde o auge da pandemia da Covid-19. A principal causa da baixa geração de vagas de emprego são as incertezas econômicas vividas pelo país diante do tarifaço promovido pelo presidente americano. O Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos divulgou um relatório que mostrou forte desaceleração no crescimento do emprego nos últimos 3 meses. Horas depois da divulgação do relatório, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que demitisse imediatamente a Erica McEntire, comissária do Bureau of Labor Statistics. Ela era indicada política de Joe Biden. Donald Trump fez acusação sem apresentar provas de politizar o relatório de empregos. Para justificar o pior resultado de empregos, o presidente americano culpa juros do Banco Central comandado por Jerome Powell. O Banco Central dos Estados Unidos manteve as taxas de juros inalteradas pela 5ª vez consecutiva e um novo desafio, a pressão do presidente Donald Trump para reduzi-las. O Banco Central afirmou ainda que o crescimento econômico se moderou, mas a incerteza permanece elevada. Desde o início do seu mandato, Trump tem reiteradamente acusado o chefe do FED, Jerome Powell, de estar mantendo a taxa de juros dos Estados Unidos em patamar alto demais. O último corte de juros pelo FED foi no fim de dezembro, antes de Donald Trump assumir a presidência. Desde lá, o presidente dos Estados Unidos tem sido contundente com Jerome Powell, pedindo diversas vezes pela redução do juro americano. Em momentos de escala da tensão, autoridades da Casa Branca chegaram a ameaçar Powell de demissão pelo chefe do executivo americano. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, defendeu a independência da instituição em meio à pressão e ameaças do presidente Donald Trump para baixar os juros. O senador Marcos Duval é alvo de uma operação da Polícia Federal e vai ter que usar tornozeleira eletrônica. O parlamentar viajou aos Estados Unidos, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou o requerimento para a viagem. No aeroporto de Brasília, o senador Marcos Duval foi abordado pela Polícia Federal logo após chegar de viagem internacional. E por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A instalação do equipamento acontece após Duval voltar dos Estados Unidos, depois de passar cerca de 10 dias fora, sem a autorização do Supremo Tribunal Federal. O político é investigado por tentar arquitetar um plano para anular a eleição presidencial de 2022 e também é alvo de um inquérito para apurar ofensas e ataques a investigadores da PF. E mesmo sendo alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, o senador contrariou decisão e viajou para Orlando durante o recesso parlamentar. Em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes de Duval, inclusive o diplomático, e o bloqueio de 50 milhões de reais da conta dele, no âmbito de um inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar ofensas e ataques contra investigadores da instituição. A PF cumpriu mandados em endereços do senador em Vitória, mas o documento não foi retido, porque estaria no gabinete do senador em Brasília. Em julho, Duval encaminhou um pedido ao STF para viajar com a família a Orlando. No dia seguinte, Moraes negou o requerimento.
Além da tornozeleira, novas medidas cautelares foram aplicadas, como o recolhimento domiciliar à noite e nos fins de semana, o bloqueio de contas bancárias, ativos e investimentos, inclusive PIX, cartões, veículos e imóveis, o cancelamento e devolução do passaporte diplomático, a proibição de uso de redes sociais direta ou por terceiros e o bloqueio integral de salário e verbas do gabinete de senador. E no Rio de Janeiro, um homem que estava em uma moto morreu degolado por causa de uma linha chilena usada para soltar pipa. O pintor Jorge Luiz da Silva Marciano, de 38 anos, morreu no último domingo após ser atingido por uma linha chilena, enquanto passava de moto pela Via Light, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu no limite entre os municípios de Mesquita e Nilópolis. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde. Jorge pilotava a moto com a esposa na garupa, quando foi atingido no pescoço pela linha. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local. A mulher não se machucou. Um amigo de Jorge, que pilotava uma moto logo atrás, também foi atingido, mas com menos gravidade. Ele chegou por conta própria à unidade de pronto atendimento do Cabuís com ferimentos superficiais no pescoço e recebeu alta. A perícia chegou ao local por volta das 7h45 da noite. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Mesquita. A linha chilena é proibida por lei no estado do Rio de Janeiro e em diversos outros estados, por causar acidentes graves e até fatais. Feito com quartzo moído e óxido de alumínio, ela ainda é mais cortante que o próprio cerol. Segundo o Disque Denúncia, nos 5 primeiros meses de 2025 foram registradas 366 denúncias sobre o uso, produção ou venda de cerol e linha chilena no estado, sendo 271 apenas na capital. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!